dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cresça e superabunde em nossas vidas, nos fazendo crescer, né, e abundar no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, né, através do conhecimento do seu Cristo, né, como as Escrituras nos ensinam, para que em tudo nós possamos agradá-lo e, por consequência, recebermos as bênçãos dos altos céus. Amados, chegamos hoje à sexta-feira, ao último dia da nossa lição bíblica diária, essa lição semanal que nós estudamos sobre morte à carne, a partir aí do capítulo 8, né? O capítulo 8 de Romanos, essa carta maravilhosa que Paulo escreve à Igreja de Cristo em Roma, que estava vivendo assim uma espécie de religiosidade, tentando resgatar costumes e tradições, ao invés de viver o poder da revelação em Cristo, né? Ontem, na quinta-feira, nós estudamos duas perguntas, né? Baseado em dois versos, Romanos 8,14 e Romanos 8,15, quando Paulo disse lá em Romanos 8,14, né? Que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Obviamente, nós somos filhos dos seres humanos, né? Somos humanos por natureza, naturalmente somos humanos. E só nos tornamos filhos de Deus quando o Espírito de Deus habita em nossa mente e começa a guiar nossos passos com racionalidade espiritual rumo ao reino de Deus, né? Só passamos a ser filhos neste momento. E aí, na pergunta seguinte, na pergunta 10 de ontem, né? Ele diz bem claro, né? Porque nós não recebemos o espírito de escravidão da parte de Deus. Isso aí o espírito de escravidão veio por herança do pecador Adão, nosso primeiro pai, né? Ele diz bem claro, nós não recebemos para outra vez, mostrando que a primeira vez foi lá com Adão, né? Para outra vez vivermos debaixo de medo, debaixo de temor, né? Que é o que muitas igrejas vivem hoje, debaixo de medo, debaixo de temor. Aí Paulo deixa bem claro no versículo 15, nós recebemos um espírito de adoção. Nós recebemos um espírito de adoção como filhos, para que nós clamamos de novo Abba, para que nós gritemos aí, ó, Deus é o nosso Pai, nós temos um Pai, não somos mais abandonados não, nós não somos órfãos. Quando vivíamos sem Deus, cujo padrasto, que era o próprio Satanás, né, vivia nos maltratando, sem dono, né? E é por isso que Cristo fala, né, aos líderes fariseus lá do Sinédrio, vosso pai é o diabo. Ele deixa bem claro isso aí, né? Então nós não recebemos esse espírito recebemos um espírito de adoção de Deus, o Espírito de Deus, que nos faz filhos. Olha que coisa linda. A gente não é mais escravo do pecado, agora é filho. E um pai que é rei, quando ele tem coisas boas para os seus filhos, né? E o filho de um rei, a gente já sabe como é, né? Não é escravo, não vive no campo debaixo de chicote, não. O filho de um rei é príncipe. Olha que coisa linda. Essa é a linguagem que Paulo usou, né? Hoje, na pergunta 11, ele diz assim, o Espírito de Deus torna o homem possesso, como muitas manifestações religiosas dentro de igrejas que dizem ser cristãs, né? Mas não tem nada a ver com igreja cristã, né? O Espírito de Deus toma o homem possesso, que diz que tem o Espírito Santo e sai de si, e quando volta não se lembra o que aconteceu com ele, é isso? Ou ocorre uma testificação racional entre os Espíritos de Deus e o Espírito do homem? Romanos 8,16 diz assim, ó, o mesmo Espírito, porque é um só Espírito, não tem dois Espíritos, né? O mesmo Espírito que é o de Deus, né, que foi dado a Cristo e Cristo dá a nós, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que coisa linda, né? O mesmo Espírito racional, o mesmo Espírito revelador de verdades, o mesmo Espírito capacitador do homem
capacita o homem com dons, né? Com todas as habilidades para que o homem execute uma obra santa, uma obra de fé, uma obra contrária à carne, uma obra a nível, né, de reino de Deus, obviamente. Esse Espírito testifica. Nós, seres humanos, temos um Espírito, né? Isso está muito bem caracterizado lá em Jó, capítulo 32, versículo 8. Todo homem tem um Espírito. E lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Assim como o homem tem um Espírito nele, e só quem sabe o que se passa na mente dele, dentre os homens, é ele. Nenhum homem pode sondar o que está na cabeça do outro, na memória do outro, nos pensamentos do outro, né, nos planos e na índole do outro, que está dentro da mente dele. Só eu sei o que se passa na minha mente, né? E, obviamente, Deus, que é onisciente, que sonda os corações, né, as mentes e tal. Então, só quem sabe as coisas do homem é o Espírito do homem que nele está, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11, né? E aí ele diz que da mesma forma é Deus. Só quem sabe o que se passa na cabeça de Deus é Deus, o Espírito que nele está. Deus tem um Espírito que habita dentro dele, assim como o homem tem um Espírito que habita dentro dele. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, 10 e 11. Então o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito para que nós saibamos que eu sou filho de Deus. Quem diz que eu sou filho de Deus não é o pastor da minha igreja. Não é o pastor da sua igreja. Não é o ser humano que ganha dinheiro para dizer isso. Não, não é isso não. A Bíblia diz claramente que você sabe se é filho de Deus ou não. Se você anda em obediência, segundo a palavra de Deus, fazendo tudo para agradar a Deus, com certeza o Espírito de Deus vai testificar com seu espírito. É uma ligação direta no relacionamento entre você e Deus. Você não precisa que nenhum homem diga isso para você. Você sabe ou não. Você, se estiver em pecado, estiver fazendo coisa errada, você vai saber que não é filho de Deus. É o que Paulo está dizendo. O mesmo Espírito, ou seja, o mesmo, não tem dois, é um só, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui é o Espírito de Deus quem diz, que diz na sua mente que você é filho de Deus ou não. Cumpre-se aqui também o que está claramente escrito em João, capítulo 6, versículo 45, né? Diz bem claro: e todos serão ensinados por Deus. Todos os filhos de Deus serão ensinados por Deus, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta dessa lição semanal. Essa lição maravilhosa, né, que pede morte à nossa carne. E a pergunta diz assim: por que a morte eterna jamais poderá atingir as novas criaturas espirituais em Cristo Jesus? Ou seja, jamais poderá atingir aqueles que se tornaram verdadeiramente filhos de Deus. Já não são mais filhos do mundo, já não são mais escravos do pecado, já não estão mais submissos às inclinações para atender às paixões da carne. O homem continua, né, sendo tentado, a carne continua pedindo para ele pecar, mas ele não cede, porque agora o Espírito de Deus habita nele e ele vence essas tentações pelo Espírito de Deus, que testifica com o seu Espírito, lhe convencendo e lhe dando força, ânimo e refrigério para suportar e vencer essas tentações, né? Então, por que a morte jamais poderá atingir as novas criaturas em Cristo? Por que será? Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, diz o apóstolo Paulo, né? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou co-herdeiros com Cristo, que é o termo correto aqui, né? Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Vejam só a beleza desse texto. A beleza desse texto. Paulo conclui de forma racional e simples
Se eu sou filho de Deus, e Jesus Cristo também é filho de Deus, eu passo a ser irmão de Jesus Cristo. Jesus é o que vai mais dizer na Bíblia. Ele é o primogênito, o irmão mais velho, o herdeiro do trono, porque o herdeiro do trono é o irmão mais velho, né? O herdeiro, aquele que será rei, é o irmão mais velho, não é o mais novo, é o mais velho, pela lógica humana, e é o que está sendo seguido aqui. Então, se nós também somos filhos, assim como Cristo, Paulo concluiu, de maneira poderosa, que todos nós também somos herdeiros também com Cristo. Somos herdeiros também, herdeiros de Deus. Vamos herdar o que de Deus? Você já percebeu que tudo que Cristo herda, a gente herda também? Vou dar aqui alguns exemplos. Não vamos dar todos aqui não, para não ficar muito longo o áudio. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ressuscitado num corpo incorruptível como o primogênito dentre os mortos. O primeiro a ressuscitar num corpo glorificado para nunca mais morrer. Ele é o primogênito dentre os mortos. Todos os outros que ressuscitaram antes de Cristo ressuscitaram para morrer de novo. Mas ele não. Ele veio num corpo agora incorruptível. Porque em tudo nele tem que residir a primazia, como diz lá em Colossenses. É o primeiro em tudo. Para ser o primogênito em tudo. Cristo foi ressuscitado para se tornar rei e sacerdotes, segundo a tipologia que está em Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Cristo é rei e sacerdote. O próprio Cristo diz lá na carta do Apocalipse à igreja, ele vai dizer que nos comprou para Deus, para sermos reis e sacerdotes também. Reis e sacerdotes. Nos fez rei, e é duas vezes, no início do Apocalipse e lá no capítulo 5 do Apocalipse. Ele fala duas vezes, capítulo 1 e capítulo 5 ele diz que ele nos comprou para Deus para sermos reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes, do jeito de Cristo. Assim como Cristo venceu e sentou com o Pai no seu trono, ele disse que nós também sentaremos com ele no seu trono. E daí por diante, veja que a Bíblia ela confirma claramente que todas a herança que Cristo recebe, nós também receberemos. É verdade que numa proporção muito menor, porque nós não temos os méritos de Cristo. Obviamente, nós nunca chegaremos aos pés de Cristo em realizar a obra que ele fez no nível, na amplitude, na grandeza, na potência em que ele fez. Mas todos nós temos a obrigação de fazer uma obra igual à de Cristo, no sentido muito menor. Mas nós temos que seguir os mesmos passos dele. Viver a mesma verdade, a mesma obediência, imitá-lo em tudo. Ora, se eu sou herdeiro com Cristo, co-herdeiro, o termo usado aqui, co-herdeiro, quer dizer receber a mesma herança, co é igual. Co-herdeiro quer dizer eu sou igualmente herdeiro com Cristo. É o que Paulo está usando aqui. Já imaginou ter acesso a toda essa herança? As honras e a glória? O próprio Cristo vai dizer, se vocês me confessarem aqui na terra, não é abrir a boca na igreja, feito esses crentes vazios que tem hoje, começa a abrir a boca e gritar na igreja, glória a Deus, dentro da igreja. Com a boca exalta e louva a Deus, mas quando sai da igreja lá fora, no outro dia está mentindo, está de olho na mulher do outro, está com palavras indecentes, está fazendo coisa desonesta, está mentindo, está levando vantagem, a ganância pelas coisas desse mundo. Isso é confessar Jesus? Com a boca? A Bíblia diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Deus quer o coração. Então viva, não é gritando na igreja, feito um pregador desonesto, hipócrita, que fica gritando na igreja e no outro dia, quando está fora da igreja, fazendo coisa errada, batendo na esposa, mal educando os filhos, vivendo uma vida desonesta. E hipocrisia, nada desagrada mais a Deus do que a tal da hipocrisia. Então, os verdadeiros herdeiros de Deus são aqueles que são no espírito, no caráter, na alma, lá dentro, quando ninguém está vendo. Não são aqueles crentes de boca para fora, não são aqueles pastores e crentes que botam um terno para ficar bem alinhado, bem bonito, terno e gravata para a igreja, que é crente só naquele momento que está na igreja. Que não é crente, que é um mentiroso, né? Fica arrumado na igreja, pulando, gritando e dançando, né? Bem arrumado, porque está procurando aplauso para a carne deles, são carnais. E eu ouso a dizer
que a maioria desses crentes são carnais. Por quê? Porque é o que a Bíblia diz. Do Gênesis ao Apocalipse, sempre aconteceu isso. Porque não entenderam a herança espiritual. E Cristo diz bem claro, aqueles que me confessarem diante dos homens, não é confessar com a boca não, é com a vida toda. Com a vida toda. Eu confessarei diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Olha que honra. A honra que o Pai deu ao Filho, quando ressuscitou e chegou aos céus, ele vai dar também aos santos. Por isso que nós somos co-herdeiros, inclusive na honra que não merecemos. Né? Mas Deus reconhecerá todo o trabalho que nós fizermos aqui em santidade, imitando a Cristo. Imitando a Cristo. Não é imitando o pastor, o missionário da igreja. Não. É imitando a Cristo, nosso único e perfeito exemplo. Né? Por isso que ele diz, se com Cristo nós padecemos, é justo que com ele também sejamos glorificados. Olha só, já imaginou seres como eu e você receber glória de Deus? Só o amor de Deus e a sua bondade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça, através do seu Santo Espírito, que nós entendamos o tamanho, a grandeza dessa promessa aqui. Paulo está dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo. Iremos herdar tudo aquilo que Cristo herdou também.